Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Fique agora com os destaques desta edição. Confira um resumo da última sessão plenária. Prazo para regularizar o título de eleitor está chegando ao fim. Quem não votou tem até 1º de dezembro para justificar a ausência. Taxistas cobram criação de regras para a operação do Uber em São José. Orçamento em debate. Câmara cedia audiência para discutir o assunto com a população. E em nossa entrevista de estúdio, um especialista em finanças públicas comenta a situação do orçamento da cidade para 2017. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A gente abre o diário de hoje apresentando um resumo dos destaques que marcaram a sessão da última quinta-feira. Acompanhe. Um pedido de prazo de emenda no projeto de lei que libera a publicidade nas portas dos veículos de táxi no município travou a pauta de votação da 70ª sessão ordinária da Câmara. Mesmo assim, os vereadores ainda travaram debates sobre temas como a demora na marcação de exames na rede pública de saúde, o atraso no repasse de verbas para atletas e profissionais do esporte, as chuvas que afetaram plantações em Eugênio de Melo, a paralisação do trabalho dos secóis e o corte de linhas de ônibus no sistema de transporte público. A íntegra desta sessão você confere no nosso canal do YouTube. E na galeria do plenário, taxistas vieram reivindicar a regulamentação do Uber na cidade. Eles pedem agilidade no processo. Um projeto de lei já foi apresentado na Câmara, mas o prazo de emendas ainda não terminou. Taxistas lotaram a galeria do plenário durante a sessão de Câmara para manifestar apoio ao projeto de lei que pretende regulamentar o serviço de transporte privado prestado pelo Uber por meio de um aplicativo. Apesar da pressão da categoria para agilizar o processo, o projeto de autoria da vereadora Dulce Rita foi lido, mas não entrou na pauta de votação. Os taxistas vieram à Câmara Municipal de forma ordeira, como é a característica do taxista, apoiar o projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal pela regulamentação do Uber. Por quê? Cria regras, criam normas, que sejam motoristas da cidade, pessoas cadastradas pela prefeitura, com veículos em dia, com a questão do seguro para o passageiro, com antecedentes criminais, um limite, porque se liberar também influencia o sistema de transporte como um todo, o ônibus, o alternativo. O Uber começou a operar na cidade em 11 de novembro. O Anderson é taxista há 1 ano e meio e diz que com apenas 1 semana de funcionamento, o serviço já tem impacto no sistema de transporte coletivo. O comentário que essa semana mais me impressionou foi com alguns colegas do transporte alternativo que já sentiram a queda de passageiro. E lembro que eles agora, há pouco tempo, eles estão fazendo aí uma troca de frota. Tem muitas dessas pessoas que estão endividadas porque eles tiveram de melhorar os seus carros, para poder oferecer um serviço de qualidade à população. Vereadores opinaram sobre a proposta de regulamentação do serviço. Nós estamos falando de uma empresa que hoje tem um prejuízo anual, Santos Neves, um prejuízo anual de cerca de 1 bilhão de dólares por ano na Bolsa de Valores. 1 bi de prejuízo lá na Bolsa Americana. Depois que começaram a destruir as categorias que estão no nosso país, isso não está acontecendo só em São José, está acontecendo em outras cidades também, São Paulo, Rio e tal, no Brasil todo, nós vamos ficar na mão de uma única empresa que tem o controle do nosso destino pelos aplicativos, que está na mão de financeiros internacionais e que o poder público não vai ter como controlar isso. Nós reconhecemos o trabalho prestado pelos taxistas nesta cidade. Uma categoria que sofre a fiscalização por parte da prefeitura e que vem sofrendo essa concorrência, no nosso entendimento, desleal. Invistam também na empresa de vocês. Invista no carro de vocês. Porque aquilo que a Uber está oferecendo, Cristiano? Se vocês fizerem o mesmo, eu tenho certeza absoluta que irá melhorar a procura pelo táxi.
A preocupação nossa é sim com as pessoas que vão estar dentro dos veículos. A gente sabe, será que o Uber vai ter seguro do veículo? Será que o proprietário do Uber vai ter seguro do veículo? Será que ele vai ter seguro do passageiro? Qual a identificação que vai ter o carro do Uber? É uma coisa que a gente é questionado por alguns munícipes. De que maneira que vai atuar? Eles vão pagar impostos? Não vão pagar? Vai passar por uma vistoria da prefeitura ou não vai passar? Será que os carros vão estar bem equipados? A autora do projeto afirmou que não abrirá mão do prazo para emendas, que vai até 1º de dezembro. Continuo respeitando o prazo de emenda, continuo aberta a sugestões e acho que nós fomos até meio tímidos com o nosso projeto, que poderia ter mais exigência com o Uber. Nosso único objetivo é garantir as seguranças do usuário do Uber e também continuar garantindo a operacionalidade do transporte coletivo. E no próximo bloco vamos falar sobre o orçamento de 2017. Especialista em finanças públicas é o nosso entrevistado para falar sobre o assunto. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Acontece hoje na Câmara uma audiência pública para debater o orçamento de 2017. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos para a nossa entrevista de estúdio o especialista em finanças públicas, Alexandre Vander de Oliveira. Confira. Olá, nosso bate-papo de hoje é sobre orçamento municipal. E eu converso com o Alexandre Vander de Oliveira, que é professor de finanças na FAAP e na Unip. Obrigada pela presença, viu, professor? Ok, eu que fico agradecido essa oportunidade de vir hoje à Câmara para conversar um pouquinho com vocês sobre orçamento. A gente sempre ouve falar, né, que é no orçamento que a gente realmente conhece o plano de governo de um gestor público, né? Quanto ele é engessado? Qual que é a autonomia que esse gestor tem? A autonomia, até antes da crise de 2000, que teve nos Estados Unidos, 2008, que depois acabou refletindo muito aqui dentro do Brasil, nasceu então a Lei da Responsabilidade Fiscal. Antes, os próprios governantes, eles administravam, colocavam diversos benefícios para a própria sociedade, só que quem acabava pagando a conta seria o governo subsequente, que acabava assumindo todo esse... De um lado, um era beneficiado por ter construído diversos benefícios para a sociedade, e do outro lado, o outro acabava pagando a conta desse benefício e passava o seu período aí de ano letivo, dos seus 4 anos, sem ter muito recurso em caixa. Então, pela Lei da Responsabilidade Fiscal, todo governante atual hoje ele é responsável por prestar conta tanto para o Estado, tanto para a Federação, de como ele administra essas verbas de que ele arrecada da própria sociedade e onde que ele está aplicando e direcionando esses recursos. Qual que é a previsão, né? A gente vai continuar refletindo aí a queda na arrecadação tributária. Um dos melhores indicadores para prever o futuro, né, que a gente indica, até conversa com os alunos, alguns empresários, é muito importante buscar a informação na sua origem, que é o Banco Central. O Banco Central ele divulga quinzenalmente um relatório que chama Relatório Focus do Banco Central, que ele prevê como que vai ser o futuro da nação em períodos subsequentes. E um deles é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto para esse ano, quando foi projetado no ano passado, era uma projeção de crescimento de 2,5% a 3%. Então ele projetava um crescimento. Pelo momento recessivo que pegou o país até um pouquinho que de surpresa, tudo isso que nós estamos vendo aí da corrupção, né? Teve uma estagnação da economia e hoje nós estamos vivendo não um crescimento, mas uma diminuição da produção em torno de 2,5% a 3%, que é o inverso. Quer dizer, se você reduz 3,5% e você projetava crescer 13,5%, você está perdendo 7% de crescimento. Então, se perde 7% de crescimento agora em 2016
e para 2017 o Banco Central está projetando o crescimento de 1,5%, máximo 2,5%, já dá para ter uma noção de como que vai ser o encerramento de 2016, que não está fácil, e como que vai ser o período de 2017, que é uma projeção otimista, realista de crescimento para 2017. Então, se o consumo diminui, a produção, o produto interno bruto também cai, por conta, se tem uma queda, as empresas terão um menor número de funcionários. Daí já reflete no cidadão em termos de demissão, que nós estamos vivendo aí 10 milhões mais ou menos de pessoas desempregadas. Se eles estão desempregados, eles estarão gastando menos, indo no menor tempo em restaurante, em outras fontes de consumo. Se eles gastam menos, por conta, o município arrecada menos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Se ele arrecada menos, ele também vai ter que controlar os seus gastos de investimento em hospitais, escolas. Olhando a região, qual que é o cenário hoje da região? Nós temos duas grandes empresas que movem praticamente, por exemplo, a gente pode dizer de que o PIB vai crescer até 1,5% no país como um todo. Mas como que vai ser na região de São José dos Campos? Pode ser que cresça acima do 1,5% e cresça 5%, mas no modo geral o país cresceu 1,5%. Mas pode acontecer o inverso, pode crescer 1,5% lá e aqui dentro pode também ter um problema de recessão. Nós estamos tendo problema, está nos noticiários, que nós estamos vendo a questão da Petrobras, que está na Lava Jato, né? E tem também agora a questão, a surpresa que nós tivemos também da Embraer, que também entrou num problema aí de investigação dos Estados Unidos, né? E está sofrendo algumas multas, em torno de 200 milhões. E se essa multa vem e ela entrou nesse período agora de investigação desses órgãos regulamentadores, e a Embraer tem ação nos Estados Unidos, e tem ação também aqui na Bolsa de Valores, aqui na Bovespa, e ela, para manter os seus projetos de investimento, além de dinheiro do seu próprio patrimônio líquido, ela faz captação de valor nas bolsas de valor. Então, se ela cai um pouquinho de descredibilidade, é menos ações que vai ser comercializadas nesses órgãos regulamentadores. É simples, é só a gente dar uma olhada. A ação da Embraer valia R$30 antes desses problemas e da crise. Hoje ela já está caindo a 12, 16, 17, então ela já perdeu um valor muito grande. Se ela perdeu esse valor muito grande, vai sentir valor no caixa. Vai sentir valor no caixa, ela promove uma demissão em massa, porque ela nunca vai cortar hoje a sua matéria-prima, o seu processo produtivo. Ela vai mexer nas pessoas, tentar colocar pessoas mais em contas para fazer o mesmo tipo de trabalho. Agora, imagina essas pessoas desempregadas, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar causando um efeito cascata também para arrecadação de imposto e consumo que essas pessoas mantinham dentro da sociedade, principalmente aqui na região de São José dos Campos. Então, se essas duas grandes empresas desaceleram, são menos pessoas gastando em restaurante, shopping e tudo isso, menos imposto sendo arrecadado também pelo município. Então, nós temos que estar muito atento, acompanhando muito bem como que vai ser o desempenho dessas grandes empresas que movimentam São José dos Campos. O que a gente pensa tem que trabalhar esse trabalho da diversificação, de promover entradas de outras empresas dentro da região, aproveitar o bom momento que se vive para abrir as portas para outras empresas, para não ter esse problema de depender apenas de alguns blocos de grandes empresas dentro da própria região. Tá certo. Obrigada, viu, professor, pela presença, pelas explicações. Bom, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. O assunto agora é mercado de trabalho. Fique de olho nas vagas disponíveis no Pátio de São José. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de cozinha, atendente de loja, auxiliar de linha de produção e frentista. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
No próximo bloco, o período para justificar a ausência nas eleições está chegando ao fim. Saiba como regularizar a situação. E ainda, Câmara cedia audiência para debater o projeto do orçamento para 2017. Confira os detalhes, é daqui a pouco. Quem não votou na última eleição e ainda não justificou a ausência, precisa se apressar. O prazo concedido pela Justiça para regularizar a situação está chegando ao fim. Se você também não foi às urnas, saiba como resolver as pendências eleitorais agora na reportagem. O prazo para quem não justificou a ausência do voto nas eleições municipais está esgotando. Eleitores que não compareceram às urnas têm até o dia 1º de dezembro para apresentar a justificativa. Para justificar é fácil. É só levar pessoalmente o requerimento de justificativa a um cartório eleitoral ou então enviar o documento pelo correio ao juiz da zona eleitoral onde o eleitor está inscrito. Neste caso, é necessário anexar os documentos que justificam a ausência, como atestado médico ou bilhetes de passagem. A justificativa ainda pode ser realizada pela internet através do sistema Justifica, mas esta opção só está disponível para os eleitores inscritos no Distrito Federal, nos estados do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no exterior. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o prazo de 60 dias para justificativa é contado a partir de cada turno. Sendo assim, se o eleitor deixou de votar no primeiro e no segundo turnos das eleições, terá que justificar a ausência para o primeiro e para o segundo separadamente, obedecendo aos mesmos requisitos e prazos para cada um deles. O eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não justificar a ausência e não quitar a multa pode ter o título cancelado. O valor da multa é de R$ 3,51. Dentre as consequências para quem não justificar o voto estão o impedimento de tirar passaporte ou carteira de identidade e de se inscrever em concursos públicos. Vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta sexta e também no final de semana. A tarde desta sexta-feira permanece nublada com chance de chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 26 graus, mínima 20. Amanhã o sol aparece e a temperatura fica mais amena. A máxima alcança os 24 graus, mínima 12. Já no domingo o tempo fica aberto com pouca chance de chuva. A máxima chega aos 26 graus, mínima 12. O orçamento para 2017 vai ser assunto de uma audiência pública que vai ser realizada logo mais às 6 horas da tarde aqui na Câmara Municipal. A população tem mais uma chance de discutir com autoridades e representantes do poder público as necessidades de investimentos para o ano que vem. Confira na reportagem. O orçamento previsto para São José dos Campos do ano que vem é de cerca de 2 bilhões e 600 milhões de reais, dinheiro que deve ser usado para investimentos em diversas áreas. Mas como administrar esses recursos fazendo valer as necessidades da população? A melhor forma seria ouvindo a comunidade. Por isso, o governo realiza audiências públicas para discutir o assunto, e a Câmara é um dos locais escolhidos para receber esses encontros. O próximo é nesta sexta, às 6 horas da tarde, no auditório Mário Covas. O tema vai ser debatido com autoridades e representantes do poder público. E você, cidadão, também é convidado a participar e opinar. As metas de investimentos previstos no projeto do orçamento para o ano que vem propõem repasses para cerca de 20 áreas de atuação do governo. As que mais vão receber recursos são saúde, educação e transportes. As 3 juntas somam mais da metade de todo o valor do orçamento, verba composta, na maior parte, pelos nossos impostos. Por isso, a importância da população participar das discussões sobre o tema é uma forma de garantir que o dinheiro público será utilizado de maneira eficiente, respeitando as prioridades de cada região. Participe, fiscalize, opine sobre o orçamento de São José dos Campos. E o Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia, tenha uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até segunda.